Então, nós vamos ao nosso estudo. O professor Valtair Afonso Miranda tem estudado o tema da escatologia há mais de 20 anos. Ele até pode precisar quando começou essa paixão por Apocalipse, por escatologia, o tanto que ele amealhou, recolheu, anotou de conhecimento sobre esse assunto. Então, vamos lá, vou explicar que é uma série começando hoje e você vai poder acompanhar. Hoje é a primeira palestra, virão outras, mais umas 7 ou 8, conforme o desenvolvimento aqui do diálogo. Você pode perguntar. A nossa solicitação é que você pergunte em relação àquilo que está sendo tratado hoje. Mas se você não sabe se o assunto está dentro, se não está dentro, pergunte. Nós aqui iremos fazer a devida seleção, está bem? Então, o importante é que você participe. O professor Valtair é membro da Igreja Batista Itacuruçá, ele é o diretor da área acadêmica do curso de teologia do Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro. O nome correto é Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, que mantém uma faculdade, a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, que tem 2 cursos, música sacra, teologia à distância, teologia presencial. O professor Valtair é o coordenador ou diretor teológico, pedagógico, cuida da área pedagógica dessa instituição. Então, você sabe que está lidando com alguém que não só tem conhecimento, mas tem reconhecimento no assunto. Ele é formado pelo Seminário do Sul, ele tem mestrado, tem doutorado em teologia, doutorado em história, pós-doutorado em história também. Então, eu dei assim um resuminho do que ele é, mas nós vamos ver agora se ele é tudo isso mesmo que eu estou dizendo. É na prática agora. Agora não é mais comigo, vou ficar só ouvindo aqui. Muito obrigado, Valtair, por sua participação, por essa disponibilidade de gastar algumas semanas conosco. Eu, quando no culto presencial de nossa igreja falei de você, eu disse o seguinte: olha, esse tema me vem sendo requisitado há anos na igreja. Mas para eu estudar esse assunto, ou melhor, para eu falar desse assunto, eu teria que estudar. Para eu estudar, eu demoraria muito tempo. Então, busquei alguém que já fez esse caminho. Eu vou só aqui me assentar e aprender. E também, se tiver pergunta, eu vou fazer. Porque eu quero confessar a você aqui, só para você, que mais ninguém nos ouça, só você conosco no YouTube. Esse negócio de pré-milenista, pós-milenista e amilenista não me deixa confortável. Eu não gosto de uma das 3. Mas você é o quê, afinal de contas, essa pergunta que me fazem? Bem, eu espero que ao final desses estudos do professor Valtair eu consiga arredondar alguma resposta para as pessoas. Mais uma vez, então, bem-vindo, Valtair. Somos todos olhares e ouvidos sobre escatologia. Muito bem, meu querido pastor, meu pastor Israel Belo, meus irmãos e minhas irmãs de nossa querida Igreja Batista Itacuruçá, que a graça de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou membro desta igreja, pastor que dedica uma parte substancial de sua vida ao ensino teológico, consequentemente, estou como membro da igreja para poder usufruir um pouco do tempo que me sobra, então, no ensino, né, na coordenação do curso de teologia e dos demais cursos do Seminário do Sul, na coordenação dos alunos, na coordenação dos professores, no planejamento educacional da instituição, como diretor acadêmico. Tá? Então, o meu papel com vocês aqui nesse momento, então, tem esse caráter professoral, e vocês vão perceber isso pelo tom, pela maneira como nós vamos trabalhar o tema. Nós vamos discutir, nós vamos apresentar o assunto como se estivéssemos realmente ministrando uma aula para vocês, né? Então, não é necessariamente um sermão sobre escatologia,
e sim um estudo sobre escatologia. E como é estudo sobre escatologia, eu quero propor para vocês aí uma estrutura para essa nossa conversa. O pastor Israel já me avisou muito bem que eu posso ter a estrutura em mente, mas ela vai sendo adaptada à medida que as questões surjam, que os domingos avancem, tá? Na minha cabeça, o curso funcionaria assim: nós começaríamos com uma perspectiva sobre a escatologia no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, o principal texto escatológico é Daniel. Então, Daniel seria o foco de nossa conversa de hoje. Na próxima semana, no próximo domingo, nós trabalharíamos a temática escatologia no ministério de Jesus, nos evangelhos, em especial no chamado Sermão Profético de Jesus. Depois iríamos para as cartas paulinas, a escatologia nas cartas paulinas. E terminando este caminho bíblico com escatologia no Apocalipse de João. Então, a estrutura bíblica seria essa aqui, né? Antigo Testamento / Daniel, depois Jesus / Sermão Profético de Jesus, depois Paulo e, por fim, Apocalipse de João, cobrindo, então, uma escatologia bíblica. Por quê? Porque eu entendo que qualquer reflexão sobre escatologia precisa partir da Bíblia. A Bíblia é o ponto de partida, a Bíblia é a base. E, como base, então, nós precisamos criar aí as nossas estruturas, as nossas afirmações básicas. E começamos com afirmações básicas bíblicas. Em seguida, nós vamos olhar um pouquinho para a escatologia depois que a Bíblia se forma. Então, a escatologia na história da igreja, a escatologia na história do cristianismo. Como se pensou, então, a escatologia durante a Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade e os tempos atuais, até os tempos atuais. Então, este é o caminho seguinte, né, que eu tenho planejado para tratar com vocês. E fechando com uma espécie de sistema escatológico, ou pelo menos uma reflexão mais sistemática da escatologia, aí sim trabalhando com estas categorias que o pastor Israel acabou de mencionar, que são amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Nós vamos discutir também um pouquinho aí de dispensacionalismo, as categorias tribulacionistas. A gente vai discutir tudo isso com vocês aí, tá? Então, a nossa conversa com vocês está planejada para seguir esse roteiro. Esse roteiro é o roteiro que está em minha mente, mas ele vai sendo adaptado à medida que nós vamos conversando, nós vamos trabalhando os temas aqui com vocês, tá? Então, explicado o nosso curso, eu vou pedir então, Rafael, para projetar aí a primeira imagem. O título da fala de hoje é O Fim do Mundo no Apocalipse de Daniel. E pelo título você já percebe uma coisa. O que você está percebendo aqui? Nós estamos olhando para Daniel e dizendo que em Daniel há um Apocalipse. E ao dizer que em Daniel há um Apocalipse, eu estou demandando de nós uma reflexão sobre o que significa isso, o que é Apocalipse, o que é escatologia, porque eu já usei as duas palavras até agora, mas eu não as defini. Então, nós precisamos definir um pouquinho essas duas palavras, mas fiquem com o título em mente, porque o fim do mundo no Apocalipse de Daniel, esse título resume muito bem o que eu proponho para vocês na data de hoje, neste fim de dia, início de noite, tá? O fim do mundo, a perspectiva do fim, é onde? Em Daniel. Em que lugar de Daniel? Na parte apocalíptica de Daniel. Pode passar então, Rafael, o próximo slide. Então, para chegar em Daniel, e efetivamente nas definições que nós precisamos, que são as definições de escatologia e de Apocalipse, eu preciso lembrar aos queridos que Daniel ele faz parte do Antigo Testamento, né? A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, nós temos um conjunto de livros que, em nossa versão bíblica, estão estruturados como o Pentateuco, depois nós temos aí os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, depois o Novo Testamento, mas entenda comigo que esta divisão, apesar dessa divisão estar aqui em nossas Bíblias, representando apenas uma questão didática, essa divisão demonstra algo para nós. O que ela demonstra? Demonstra que há um crescendo no desenvolvimento dos temas bíblicos. Qualquer tema que você queira trabalhar,
qualquer que seja ele. Hoje nós vamos discutir sobre o fim do mundo, sobre escatologia, qualquer tema que você queira trabalhar, você precisa olhar um pouco para os seus primórdios, o seu desenvolvimento e, por fim, este tema já consolidado. E onde ele vai aparecer já consolidado? Normalmente no Novo Testamento. Esta caminhada que nós fazemos é uma caminhada normal para qualquer assunto. Vamos discutir aí escatologia, vamos fazer isso. Vamos discutir igreja, podemos fazer isso também. Vamos discutir reino de Deus, fazemos isso. Vamos discutir família, fazemos isso. Qualquer tema que nós queiramos discutir na Bíblia, nós olhamos inicialmente para o Antigo Testamento, e em especial no Antigo Testamento, porque ele cobre um período de tempo muito largo. No Antigo Testamento nós encontramos os autores iluminando a ideia, clareando a ideia, ou seja, os conceitos bíblicos, eles se desenvolvem no interior de uma série de livros, de uma série de textos que começam desde os textos mais antigos, lá no Pentateuco, até os textos mais recentes, próximos já ao Novo Testamento. A Bíblia hebraica, ela tem uma estrutura que me ajuda, talvez, melhor a ilustrar isso aqui. Porque na Bíblia hebraica, eu começo com o Pentateuco, sim. Depois, na Bíblia hebraica, nós temos lá aquilo que chamamos de primeiros profetas, depois os profetas posteriores. Aí nós temos uma seção chamada seção de escritos. E aí, quando olhamos para os profetas, quem são os profetas do mundo da Bíblia hebraica? Os profetas da Bíblia hebraica, os livros proféticos da Bíblia hebraica, são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Curiosamente, são os livros históricos da nossa Bíblia. Mas para os judeus, eles são chamados de livros proféticos. Os judeus os chamam de profetas primeiros ou primeiros profetas. Quem são os profetas posteriores na Bíblia hebraica? Aí são os profetas clássicos da nossa Bíblia, que são o Isaías, o Ezequiel. Nós temos aqui os 12 profetas, o Jeremias. Então, nós temos estes chamados profetas na nossa Bíblia, nessa coletânea, aqui denominada de profetas posteriores. Mas um em especial se destaca. E qual é? Daniel. Porque Daniel não está na seção de profetas da Bíblia hebraica. Os judeus tinham a perspectiva de que Daniel não tinha a mesma natureza literária, não era um texto de mesmo tipo que Jeremias, Ezequiel e Isaías. Era um outro tipo de texto. E por isso eles colocam Daniel na última seção, e já lá próximo do final da Bíblia hebraica, para demonstrar que o livro de Daniel é de tipo diferente. Os judeus mesmos já mostraram isso para nós. Então, nós olhamos para Daniel, o que percebemos Daniel é um tipo de texto diferente, e aí ele é uma espécie de ápice das perspectivas escatológicas do Antigo Testamento. Por isso ele está bem lá no finalzinho da Bíblia hebraica, tá? Então, olha para o Antigo Testamento antes de Daniel, e o que você vai encontrar? Você vai encontrar que há uma ideia de que nos primórdios, no início, Deus criou todas as coisas perfeitas. No início, Deus criou todas as coisas sem erro, não tinha problema, não tinha nenhum tipo de dificuldade. O mundo era perfeito e os relacionamentos entre Adão e Eva e Deus também eram perfeitos, não havia problema nenhum. As narrativas bíblicas de Gênesis 1 e 2 demonstram que aquilo que Deus criou era perfeito. Está escrito lá, não é? Quando Deus olhou para aquilo que ele havia criado, ele disse, e eis que é tudo muito bom. Não havia problema nenhum com a criação de Deus, nenhum problema. Mas aí vem o Gênesis 3, e aí vem o pecado, e aí vem a contaminação do mundo pelo pecado. Daí para frente, os textos bíblicos nos revelam uma sucessão de erros, de falhas, de dores, de sacrifícios, de morte e violência, num processo contínuo de degeneração. A natureza se degenera, o ser humano se degenera. Aí eu quero que você olhe para o momento em que Abraão aparece. No momento em que Abraão aparece, você vê uma promessa para Abraão. Qual é a promessa? Que em Abraão Deus vai restaurar. Em Abraão Deus vai criar um povo. E esse povo vai ser o povo que Deus queria em seu coração, que se relacionasse com ele. Então, nós vemos na chamada de Abraão o início de uma promessa. E essa promessa daí em diante vai ser repetida continuamente. Os patriarcas ouvem a promessa, né? A promessa é repetida para eles. Depois, os patriarcas
os outros também vão repetir, nos livros que se sucedem, nos autores que vêm depois, nos profetas, nós vemos uma sucessão contínua de promessa e realização. Deus prometendo que vai fazer algo para restaurar o povo, restaurar o seu projeto original. E esse projeto original vai envolver a transformação de todas as coisas, a transformação da natureza, a transformação do ser humano, vai envolver a transformação do cosmos. E essas promessas, elas vão sendo ventiladas a conta-gotas, hein? Perceba que é um processo contínuo. E a cada vez que ela é mencionada, nós vamos percebendo que é como se fosse uma espécie de processo de aglutinação. Você deve perceber isso usando essa palavra em qualquer outro meio. Aglutinação. As coisas vão colando ali. Em medida que colam, aquilo original vai crescendo, crescendo. O que era uma gotinha, daqui a pouco é um balde, daqui a pouco é um poço, daqui a pouco é um lago, é um rio, é um oceano, porque ele vai crescendo na lógica de promessa e realização. O que é isso, promessa e realização? Professor Valtair, pode falar, meu pastor. Antes de você prosseguir, tem duas perguntas aqui que eu acho que nos ajudam muito nesse ponto. Uma é a definição dos termos. A Leda perguntou o seguinte: poderia dizer inicialmente o que é escatologia? Mas tem uma segunda pergunta da nossa Celeste, e tem a ver com quando você falou de Abraão, da chamada, da criação. Os povos mesopotâmicos tinham essa noção de fim do mundo, de escatologia? Perfeito, ou os deuses eram assim, presentes no cotidiano, presentes do presente? Penso que isso nos ajuda até para distinguir se há alguma especificidade da escatologia hebraica, como você citou aí muito tranquilamente, colocando até Daniel numa categoria à parte. Mas vamos lá. O que é essa palavra escatologia? E nós, os hebreus cristãos, aprendemos algumas coisas com os povos mesopotâmicos? Perfeitamente. Obrigado aí pelas perguntas que surgiram. Eu acho que então já posso pedir ao Rafael para transitar do slide atual para o próximo, Israel, porque no próximo o que nós veremos já é os dois termos para eu defini-los, né? Então, eu imagino que o slide anterior, onde eu trabalhava aqui a lógica de promessa e realização, forma a base de todas as expectativas sobre o futuro do Antigo Testamento, sobre o fim do mundo no Antigo Testamento, sobre o que vem amanhã no Antigo Testamento. Tudo está partindo de onde? Está partindo da lógica de promessa e realização. Deus promete e quer realizar. Aí chega nessa fase em que eu preciso definir para vocês como trabalhar esses conceitos, né? Como trabalhar estas categorias, promessa e realização. A palavra escatologia, ela significa a reflexão sobre o final dos tempos. A palavra escatologia é formada por dois termos, eschaton e logia. Eschaton é basicamente aquilo que é o último, ou o último, e logia é uma palavra, o estudo, a reflexão. Então, nós temos aqui a expressão reflexão sobre as últimas coisas. Aquilo que pensamos, estudamos e refletimos sobre as últimas coisas é escatologia. O que colocamos dentro dos estudos escatológicos, então, é o estudo sobre o fim, o estudo sobre as últimas coisas. As últimas coisas em dois sentidos básicos, meu querido pastor Israel. As últimas coisas no sentido de o fim do cosmos, o fim da natureza, ou seja, a história um dia vai acabar, e o fim do ser humano, individualmente, o fim do homem, o fim da mulher, o nosso fim. Ou seja, quando nós morrermos, nós vamos morrer, o que vem após a nossa morte? O que vem a seguir? E essa reflexão é a reflexão escatológica. Nós costumamos dividir isso em duas etapas. Escatologia cósmica, quando estudamos o fim do cosmos, e escatologia pessoal, quando estudamos o fim do indivíduo. Então, pensar sobre escatologia é pensar sobre o fim, refletir sobre o fim do mundo e o nosso fim. E Apocalipse? Apocalipse é um tipo específico de gênero literário. É um gênero, é uma forma de falar, é uma maneira de se expressar. Sendo assim, você percebeu no título da nossa reflexão de hoje, o fim do mundo no Apocalipse de Daniel, ou seja, eu estou olhando para Daniel, estou dizendo o seguinte: Daniel tem um conjunto de textos, mas um pedaço dele é Apocalipse, e eu vou refletir sobre o fim do mundo nesse Apocalipse de Daniel.
E já posso adiantar para vocês, o Apocalipse de Daniel começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 12. De 7 a 12 é o Apocalipse de Daniel. Nós temos na Bíblia 2 apocalipses, ou seja, são textos que são propriamente apocalípticos. Eles possuem todas as características de um apocalipse, de um gênero literário chamado Apocalipse. Daniel, no Antigo Testamento, Apocalipse de João, no Novo Testamento. Mas, meu pastor, alguém poderia perguntar, quando Joel fala sobre o fim do mundo, aquilo não é Apocalipse? Não, não é. Quando Zacarias fala sobre o fim dos tempos, aquilo não é Apocalipse? Não, não é. Por quê? Porque para ser Apocalipse é preciso ter algumas características, e essas características na Bíblia só encontramos em Daniel e no Apocalipse de João, em nenhum outro texto, tá? Sendo assim, se não há essas características em outro texto, Apocalipse, só esses 2. Mas nós encontramos escatologia. Escatologia em Zacarias, escatologia em Joel, escatologia em Isaías, nós temos escatologia em Paulo, em Jesus, mas Apocalipse, apenas 2. O Apocalipse de Daniel, Daniel 7 a 12, e o Apocalipse de João, são os 2 textos apocalípticos que nós temos na Bíblia, tá? A pergunta agora da professora querida amiga Maria Celeste, tá? A pergunta se nós temos no Antigo Testamento, ou melhor, nos povos ao redor do Antigo Testamento, perspectivas sobre o fim do mundo, a noção de escatologia, né? Essa que é a pergunta da professora Celeste, da querida Celeste, tá? Querida Celeste, no mundo em torno de Israel, nós temos alguns grupos que eu vou destacar para você. Os egípcios não tinham uma perspectiva escatológica. O mundo dos egípcios não teria fim. Ele é contínuo, é um processo contínuo de história, a história não termina, mesmo que as pessoas morram, apenas algumas poucas felizardas têm um destino especial, que são aquelas vinculadas à família do faraó, que são descendentes dos deuses, todos os demais terminam a um processo aqui de descontinuidade da existência com a morte. Os egípcios, então, não tinham uma perspectiva escatológica para comparar com a de Israel. Quando olhamos para os gregos, a mesma coisa. Não há nos gregos a perspectiva de fim de mundo, a perspectiva de escatologia. Não há essa perspectiva entre os gregos, não. Também não há perspectiva entre os romanos. Os romanos também não tinham essa ideia. São povos que entendem que o mundo vai continuar, e vai continuar de forma para sempre, por meio de ciclos, rodízios contínuos, mas não teria um fim. O povo que tem uma perspectiva escatológica que nós encontramos em torno de Israel, o povo discernível, mas claramente é o persa, o povo persa, aquele que possivelmente trouxe isso lá dos arianos, né? Quando eles descem em direção à Mesopotâmia, e eles já descem com essa perspectiva escatológica. Essa perspectiva escatológica, então, ela vem com os persas. Entre os povos que tiveram contato com Israel, né, os cananitas, os gregos, os egípcios, os romanos, nenhum desses povos tinha uma perspectiva escatológica. Eles tinham uma perspectiva de vida que terminava na morte, não havia mais nada após a morte. O único povo que tem uma perspectiva de escatologia, de fim do mundo, ou de alguma coisa para além do fim do mundo, é o persa, e o persa aparece apenas no exílio. É lá que nós vamos encontrar um povo para poder fazer algum tipo de comparação, tá, Celeste? Povos que têm uma perspectiva escatológica que dê para comparar com a perspectiva de Israel. Antes dos persas, não tinha nada para a gente poder comparar, porque nenhum outro povo do mundo antigo tinha esta ideia de que o mundo vai acabar, né? Então, nós podemos dizer com alguma tranquilidade que os judeus e os persas são esses povos mais antigos a terem essa perspectiva de fim de mundo e de que alguma coisa há após a morte. Então, essa é a resposta que eu dou para a querida Celeste. Professor Valtair, você Fala, falou querido dos pastor. Egípcios, então você está me dizendo que para os egípcios, os antigos coptas, faraônicos, antigos, essa ideia da segunda vida é só para a família real, para o povo, acabou. É verdade, Israel. Os egípcios tinham a perspectiva de que apenas o faraó e aqueles que estavam em torno dele, aqueles que ele colocava lá na tumba dele, que poderiam de alguma maneira retornar por causa do vínculo entre ele e o Deus Ra, né?
o outro deus é do sul do Egito. Então, nós temos aqui duas divindades que estavam vinculadas aos faraós. E são essas divindades que dão ao faraó e à família do faraó a perspectiva de uma vida após a morte, Israel. Os outros pobres egípcios tinham a ideia de que quando morrem não tem nada após a morte. Valtair, você falou de Abraão e o Alexandre Lopes, que fez seminário, acho que foi seu aluno, foi meu aluno, ele é um apaixonado pela escatologia, milenismo, não sei bem qual a posição dele, mas ele perguntou o seguinte, tá aí, ponto fundamental da aliança de Deus com Abraão em Gênesis 15, 12 a 25, Deus jura por ele mesmo. Você pode comentar um pouco disso? Claro que está um pouco fora do tema, mas tem a ver com a experiência de Abraão, como você mencionou. Então, a pergunta é Gênesis 15, 12 a 25, em que Deus jura por ele mesmo. Qual o comentário que você faz a isso no contexto de Abraão na revelação divina? Perfeito, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Na minha perspectiva, essa me parece ser, Alexandre, uma expressão idiomática, semítica, para uma declaração enfática de Deus. Nós temos expressões como essa no Novo Testamento, só que em outros termos completamente diferentes. Quer um exemplo? Lá em Timóteo, aparece uma, pistos, né? Fiel, né? Pistos hologos, fiel à palavra. Fiel à palavra e logo em seguida vem a afirmação. Né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pistos hologos. Essa expressão é uma expressão idiomática para afirmar a autoridade de uma passagem, afirmar a verdade de uma passagem. Em termos nossos contemporâneos, Alexandre, alguém poderia dizer assim, é como se aquele garoto chegasse perto de nós, né? Os pais conhecem essa expressão, quando um ou outro está sendo acusado de fazer uma coisa errada, a criancinha chega, eu juro que não fiz nada. Essa expressão, eu juro que não fiz nada, é uma maneira de dizer, a minha palavra tem garantia. Garantia em quê? Garantia nesse tal juramento. Só que no nosso mundo cotidiano, esse juramento não significa muita coisa. Então, nos tempos bíblicos, nós temos expressões idiomáticas para afirmar a autenticidade das palavras, para afirmar a verdade das palavras, tanto em grego quanto em hebraico. Essa expressão no Antigo Testamento, uma expressão semítica, me parece ser a expressão para afirmar a autenticidade desta palavra. Essa palavra é verdadeira por quê? Porque sou eu quem digo. Sou quem diz. Essa palavra é verdadeira porque é o Deus Todo-Poderoso que a diz. Por isso ela é verdadeira. Parece ser uma expressão idiomática pura e simplesmente. Acho que não daria para fazer aí nenhuma formulação teológica para além disso, Alexandre. É uma expressão idiomática para dizer que é Deus mesmo que diz. E se é ele que diz, é digno de crédito. Valtair, tem outra pergunta aqui que eu ia lhe fazer, mas a Zoraide, que também foi nossa aluna, fez. Para ser Apocalipse, precisa ter algumas características. Você disse que já colocou entre aspas. Aí ela pergunta, quais são essas características? Talvez estejam em próximos slides, mas a gente não sabe. Está aí a pergunta. Elas estão sim, mas não tem problema não. Eu vou fazer uma antecipação para a Zoraide, e aí quando chegar aqui a questão... Porque eu estruturei, como você mesmo falou, estruturei a minha fala, né? Como se fosse realmente o estudo, né? Mas não tem problema não, a gente vai fazendo aqui umas inversões. Valtair, quem manda é o aluno, não é o professor. Você tem toda a razão. Zoraide, eu vou antecipar aqui essa questão, quando ela voltar eu esclareço com um pouco mais de calma, tá? Tranquilamente. Para definir o que é um gênero literário, Zoraide, os estudiosos eles fazem processo de comparação. O que eles fazem? Eles comparam textos, tá? Comparam um com o outro. Então, imagina o seguinte, o que é um evangelho? Por que eu vou chamar o Marcos de evangelho e não vou chamar Hebreus de evangelho? O que é um evangelho? Evangelho é parecido com Marcos, evangelho é parecido com Lucas, evangelho é algo parecido com João, é parecido com Mateus. O que for parecido com eles é evangelho. Então, nós encontramos, durante a antiguidade, além desses 4 evangelhos, outros evangelhos que não entraram no cano, chamados evangelhos apócrifos. E por que os estudiosos chamam estes outros textos, mesmo fora do cano, de evangelhos? Por quê? Porque eles se parecem com... eles possuem as características que o Mateus, Marcos, Lucas e o João utilizam. Tá? Então, o que é um gênero literário? É um texto que se parece enquanto forma,
enquanto conteúdo e enquanto função. Ele tem aspectos formais semelhantes, linguagem, estrutura, ele possui a mesma forma de falar e se expressar, ele possui algumas palavras que ele repete com alguma frequência, ele tem um conteúdo que se parece, o gênero literário costuma ter textos que se inspiram em outros textos do mesmo gênero literário, eles buscam inspiração em outros textos de mesmo formato, e, por fim, função. Um texto de um gênero possui uma função parecida com o texto de outro, um texto de mesmo gênero. O Mateus teve uma função parecida com a de Marcos, que teve uma função parecida com a de João, mas a função de Mateus, Marcos, Lucas e João não é a mesma função, por exemplo, de Hebreus e Tiago, são funções diferentes. Por quê? Porque cada formato, cada gênero literário tem uma função diferente. Tá? Então, quando eu chamo um texto, eu chamo um livro de evangelho, estou dizendo que o gênero dele é evangelho, estou dizendo que ele tem características de um evangelho. É isso que eu estou fazendo. Quando eu chamo o Daniel 7-12 de Apocalipse, estou dizendo que tem características de um Apocalipse. Quando eu chamo o Apocalipse de João de Apocalipse, estou dizendo que ele tem características de um Apocalipse. Quando você me ouviu falar sobre os evangelhos, Horário, logo você percebeu o seguinte: mas aí é fácil, eu tenho esses 4 primeiros que os outros se parecem com eles, e aí eu posso dizer se é evangelho ou não. Você está no raciocínio correto. O que os estudiosos fazem é encontrar uma espécie de texto primordial que serviu de inspiração para outros textos. Ou seja, um texto que é uma espécie de matriz de outros textos. E no caso dos evangelhos, esse texto matriz é o Marcos. O Marcos é o texto matriz, ou seja, é aquele texto que se parece bastante com os outros, ou melhor, os outros se parecem bastante com ele, né? Então, nós temos aqui o Mateus, que se parece com Marcos, o João, que se parece com Marcos, o Lucas, que se parece com Marcos, ou seja, são autores que estão escrevendo textos parecidos ao texto de Marcos. Com relação ao Apocalipse, é a mesma coisa. Agora, qual é o texto fundamental da Apocalíptica? Qual é o texto matriz da Apocalíptica? É o Apocalipse de João. Então, antes do Apocalipse de João, ninguém chamava os textos anteriores de Apocalipse. É depois do Apocalipse de João que o pessoal, encantado com o Apocalipse, começou a buscar textos que se parecem com ele. E aí, buscando antes do Apocalipse, foram localizando até onde? Até Daniel. Depois de Daniel, encontraram outros, entre Daniel e o Apocalipse de João. Então, nós temos, de Daniel para o Apocalipse de João, uma série de outros textos que se parecem com o Apocalipse de João, e por isso eles são chamados de Apocalipses. E depois do Apocalipse de João, Zoraida, também nós temos uma série de outros livros que se parecem com o Apocalipse de João. Temos, sim, tá? Nós temos apocalipses posteriores, que não são canônicos, ou seja, são apócrifos, mas eles se parecem com o de João. E por se parecerem com o de João, são chamados também de Apocalipse. Mesmo que eles não usem esse nome. Nós chamamos de Apocalipse um texto, mesmo que ele não usa esse nome. Como, por exemplo, o livro de Enoque, que chamamos de Apocalipse, apesar dele não usar essa palavra, Apocalipse. Então, nós chamamos de Apocalipse o quê, Zorádio? O que se parece com o Apocalipse de João. Apocalipse de João, então, é o texto fundante da noção de gênero literário. Ou seja, os textos que chamamos de Apocalipse são chamados de Apocalipse porque eles se parecem com o Apocalipse de João. Os que não se parecem com o Apocalipse de João não são chamados de Apocalipse, e eles recebem outros termos e outros nomes, outras expressões usadas aí para chamar essas mesmas obras, tá? Então, compara o Daniel com o Apocalipse de João, Daniel 7-12. Você vai perceber que eles se parecem. Né? Eu vou ilustrar com os próximos 2 slides. Rafael, coloca para mim aqui o slide de Daniel 1-6. Daniel 1-6, narrativas da corte. As histórias de Daniel 1-6 são histórias que ensinamos para nossas criancinhas na igreja. Toda classe de criança, toda classe infantil tem uma história de Daniel em algum momento. Né? Nós crescemos ouvindo essas histórias. A história de Daniel, os amigos comendo vegetais, a história dos amigos de Daniel na fornalha, a história do sonho, a história de Daniel na cova dos leões. Nós temos uma série de histórias que contamos para nossas crianças. Daniel 1-6 é um texto visitado com muita frequência para ensinar nossos meninos e nossas meninas, correto? Agora eu vou fazer um desafio para vocês, hein? Daniel 7-12. Pode passar então, Rafael, pode passar. Daniel 7-12.
essas histórias aparecem em nossas classes infantis? Olha para a tela, olha para o slide, olha para cá. Pensa comigo aqui. Você já ensinou a história dos 4 animais que se levantam do mar? Aqueles 4 animais, um parece leão com asa de monstro, o outro parece leopardo, tem dentes de ferro e tem asas, 4 asas, e o outro tem... Você já contou essas histórias para a criancinha? Já contou a história do carneiro e do bode para as criancinhas? O carneiro que era terrível, e o chifre do carneiro que falava blasfêmia, e o carneiro que matou o bode que matou o carneiro. Você já contou essas historinhas para as crianças? Já contou a história das 70 semanas, Daniel 9, para as criancinhas? Já contou a história Daniel 10, 11, 12 para as criancinhas? Entenda, aqui vai, então, a lógica aqui. Nós contamos as narrativas da corte para as criancinhas porque elas são de uma forma, elas são de um formato, elas são histórias que podem ser contadas, histórias que podem ser ensinadas para a criança, inclusive. Veja que elas são histórias que pedem, inclusive, a replicação delas. Você pode contá-las de várias maneiras, de várias formas. Por quê? Porque o papel dessas histórias, então, é servir para ministrar ensinamentos morais muito claros e límpidos que aparecem aqui em Daniel 1 a 6. Agora, Daniel 7 a 12, não. Daniel 7 a 12, não. Eu cresci numa igreja batista e não lembro, né, durante toda a minha infância, e um dos meus professores ensinar a historinha, contar a história do bode ou dos monstros, Daniel 7, ou 8, ou 9, ou 10 a 12. Por quê? Porque essas passagens já são de outra natureza. Está me entendendo aqui? Por que é que as pessoas normalmente leem Daniel 1 a 6 e tranquilo, sem dificuldade? Quando chega no 7, aí o negócio começa a complicar. Quando chega no 7, aí tem problema, né? Quando ela chega no 7, surgem aí a necessidade de buscar auxílio, talvez aí ao pastor, ao seminarista, buscar auxílio aí a um livro. Daniel 1 a 6, você nem busca ajuda, nem pede ajuda. Agora, quando chega em Daniel 7, meu irmão, o negócio complica. Aí você vai buscar lá o professor no seminário para falar para você. Sabe por quê? Porque de Daniel 7 a 12, nós temos um outro gênero literário. Ele se parece com o Apocalipse de João. Daniel 1 a 6 não se parece com o Apocalipse de João. Então, a melhor resposta para você, minha querida Zoraide, é dizer que é Apocalipse o que se parece com o Apocalipse de João. As mesmas palavras, termos semelhantes, símbolos semelhantes, a maneira de falar, os símbolos, os monstros, a lógica dos números, isso é um Apocalipse. Pastor Daniel, Valtair, eu quero testemunhar o que você acabou de falar. Eu, quando escrevi um comentário ao livro de Daniel, eu fui tranquilo, sabe o que é navegar tranquilo naqueles 6 capítulos? Temos uma questão apenas de cronologia, de datação, não é? Complexa, um pouquinho pela duração dos eventos, mas, meu amigo, no 7 vai, mas quando chega nas 70 semanas, e aí você vai para aquele esquema final lá, olha, eu suei muito, tive que estudar muito, às vezes um dia inteiro para escrever uma linha. Mas acho que ficou um bom resultado. Está no meu livro, que é o Comentário Geral da Bíblia, chamado Bíblia de Estudos Prazer da Palavra, o volume referente a Daniel. Mas é claro que, depois de ouvir aqui você, eu vou lá e vou editar e melhorar o meu comentário, obviamente. Mas o Alexandre continua com uma pergunta que eu acho que ajuda nesta generalização, nessa categorização do nosso tema. Ele pergunta o seguinte, vamos colocar a pergunta aí do Alexandre da Silva Lopes, em que ele diz o seguinte: existe distinção entre escatologia e o termo apocalipse? Existe sim, Alexandre. A distinção existe. A palavra escatologia ela é definida nos dicionários justamente como estudo a respeito do fim. E Apocalipse, quando você busca os dicionários, se você vai buscar um dicionário secular, ele deve fazer referência direta já ao Apocalipse de João. Quando você vai buscar um dicionário grego, por exemplo, ele vai começar dizendo o significado da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse significa desvelamento. Apocalipse é revelar o que está escondido, né? Então, esse é o significado da palavra Apocalipse. Revelação. Exatamente isso. Então,
quando o dicionário nos fala que a palavra Apocalipse significa revelação, pura e simplesmente revelação, nós entendemos o que é um Apocalipse. Apocalipse é um texto que quer revelar. E quer revelar o que, Alexandre? Os Apocalipses, de uma maneira geral, querem revelar o transcendental. Ou seja, transcendental tanto no aspecto do vertical, ou seja, o que está acima no céu, no mundo sobrenatural, né? Como transcendental na perspectiva horizontal, o que está amanhã, no futuro, o que está no ano que vem, o que está no fim do mundo, o que está no horizonte da história. Então, é a perspectiva do transcendente. Ele quer revelar, ele deseja revelar o que está no transcendental. E ele faz isso por meio de símbolos, imagens, alegorias, números. Esta é a forma, a estrutura de um apocalipse. Ele não conta simplesmente o que vai acontecer no fim dos tempos, como o Paulo faz, né? Quando Paulo vai descrever a volta de Jesus, ele simplesmente diz, porque Jesus vai apontar nos ares, e aí com ele vem os seus anjos, e os mortos irão ressuscitar. Ele está descrevendo um fenômeno. É uma forma quase plástica de falar do fim. Agora, quando o Apocalipse vai falar sobre a mesma coisa, sobre o mesmo evento, aí ele coloca seres monstruosos, ele coloca cavaleiros voando em cavalos, ele coloca trombetas, ele coloca números para poder estruturar e mostrar para o leitor que o prazo do fim do mundo, apesar de estar distante, pode ser mensurado. Então, estes dados estão na literatura apocalíptica. Apocalipse é um texto que quer revelar o mundo transcendental na perspectiva horizontal e vertical, e o faz por meio de um texto que é carregado de símbolos, imagens, números e estruturas para que o leitor possa, então, por meio desses eventos, Israel, interpretar a história. A literatura apocalíptica, os apocalipses, querem que os leitores interpretem, querem que os leitores leiam e digam: eu entendi o que está acontecendo. Eu entendi quem é a besta, o que ela vai fazer. Eu entendi quem é o filho do homem. Por que ele simplesmente não fala que é o Messias? Não, ele vai lá, o filho do homem. Ele tem que descrever nestes termos. Ele não descreve de maneira limpa. As palavras têm sempre uma série de níveis de conotação. Então é preciso, Alexandre, entender que Apocalipse é uma forma de falar, é uma maneira de se expressar. E escatologia é uma análise, é um estudo, é uma reflexão. Valtair, eu acho que uma imagem interessante, depois você comenta a pergunta da Celeste, que tem a ver com o que você falou, é como você vai ler uma carta. Alguém lhe mandou a carta. Querido Israel, eu estava aqui com saudade de você, estou lhe escrevendo. Então você sabe que é uma carta. Você não vai ler aquilo como uma certidão de nascimento, você não vai ler aquilo como uma narrativa histórica, é uma carta. Então, penso que entender, e você fez isso magistralmente, que cada texto bíblico, e você deu as características do texto bíblico da natureza apocalíptica, ou de gênero apocalíptico, é importante. Então, a gente não pode ler Daniel de 1 a 6 como ler Daniel de 7 a 10. Nós lemos Daniel de 1 a 6 como lemos Crônicas, Reis, Samuel, Josué. São livros do gênero historiográfico. Mas quando lemos Daniel de 7 a X, nós temos que ler como se lê Apocalipse de 4 a 22. Acho que isso nos ajuda. Ajuda bastante. Se eu leio um Apocalipse como eu leio uma narrativa como Crônicas ou Reis, eu vou ter problemas gravíssimos. Pega Daniel 7, quando ele começa a descrever os 4 animais. Vem um leão com asas, e esse leão que vem com asas, ele vem para morder, para destruir. E se você for ler isso como está lendo o livro de Crônicas, o que você vai pensar, meu irmão? Vai surgir um leão com asas, realmente, do mar. Depois vem um outro ser mais monstruoso ainda que aquele, são 4 animais. Depois vem um filho do homem. Você precisa fazer a leitura dessas passagens aqui, entendendo que elas são expressões simbólicas de um fenômeno que o autor tinha em mente com muita clareza o que significava. Com muita probabilidade, Israel, os leitores também tinham, mas ele coloca neste formato, ou seja, nesta maneira de falar, por causa de um fenômeno que nós encontramos já desde Jeremias e Ezequiel a aparecer, que é a perspectiva
cada vez mais negativa a respeito do mundo e a forma cada vez mais simbólica e alegórica de falar. Nós encontramos essas alegorias cada vez mais acentuadas em Jeremias, Ezequiel, por exemplo, Israel. É bom lembrar, Ezequiel 1, 2, 3. Ezequiel 1, 2, 3, com aquela imagem do trono, carruagem de Deus, na forma de 4 seres viventes que têm 6 asas, que se movem para um lado e para o outro, ou seja, 3 capítulos para descrever este trono de Deus. Que jeito é esse de falar? Esta forma de falar, Israel, começou a ser usada, em especial entre os judeus, a partir do exílio babilônico, ou seja, do final do pré-exílico, um pouco já ainda nos tempos de Jeremias. Daí para frente, você encontra essa forma de falar. É uma maneira talvez mais pessimista de ver a história, porque os profetas estão percebendo que Nabucodonosor vai derrotá-los mesmo, e vão perceber que eles vão para o exílio mesmo. E é esse contexto de pré-exílio e exílio que provoca esta linguagem mais sombria. É diferente, por exemplo, da linguagem dos primeiros profetas, aqueles profetas como Amós e Oséias, que estão descrevendo em termos muito crus a respeito da vida, a respeito da história, a respeito do cotidiano. Estes autores aqui, eles têm uma maneira mais, vou usar a palavra aqui apenas para fins de compreensão, uma maneira mais alegórica de entender o mundo, a vida, Deus, e por isso eles carregam nessas suas descrições de aspectos da alegoria, tá? Quando ele descreve Deus, Israel, quando Deus aparece aqui, ele aparece aqui como um ancião sentado no trono. É assim que ele é chamado, um ancião sentado no trono. Veja que, em vez de simplesmente dizer que ele viu Deus, ele viu um ancião sentado no trono. É a mesma forma de o Apocalipse 4 descrever Deus. Como é que o Apocalipse 4 descreve Deus? Eu vi quem? Um ancião sentado no trono. Ele viu Deus, mas ele chama Deus de um ancião sentado no trono. É uma maneira de falar que é muito própria do pré-exílio para frente. Agora, uma curiosidade aqui antropológica, sociológica da recepção. O povo que ouviu essas mensagens de Daniel, não só particularizar Daniel, ou mesmo a de Ezequiel ou de Jeremias, o povo entendeu ou ficou confuso como a gente fica? Nesse caso, eu queria trazer aqui uma perspectiva sobre inspiração que me guia nessa sua pergunta. Quando eu penso na inspiração, eu penso no espírito que levou um autor a escrever. Esse texto foi recebido pelos seus primeiros leitores e compreendido. Eu tenho dificuldade de entender, Israel, um espírito que inspira um autor a escrever um texto que leitor nenhum entende. Aí eu questionaria o próprio caráter da inspiração. Se é o espírito que inspira, ele inspira o autor para escrever um texto que pode ser compreendido pelos seus leitores. Não faz sentido, então, o Espírito Santo levar Daniel a escrever um texto que não pudesse ser compreendido. Aí nesse sentido, a reflexão está no campo da inspiração. Para mim, só faz sentido entender a inspiração se o Espírito provocou no autor estas ideias e, ao mesmo tempo, nos leitores, a capacidade de compreender essas ideias. Deixa eu sair do Daniel e ir para o Apocalipse de João para ilustrar. Vou para o Apocalipse. As igrejas do Apocalipse entenderam o Apocalipse de João? Eu creio que entenderam. Porque se alguém disser para mim que as igrejas do Apocalipse não entenderam o Apocalipse de João, se alguém disser um negócio desse, eu vou refletir e problematizar na minha mente, no meu coração, o próprio caráter da inspiração. Que espírito é esse que leva o João a escrever um negócio que ninguém entendeu? A ponto de Israel, um camarada dizer um negócio algum tempo atrás, faz bastante tempo, na verdade, né? Eu vi isso já faz bastante tempo. O sujeito chegou, estava lá ouvindo Israel, para pregar sobre o Apocalipse, e ele começou dizendo que iria revelar os segredos ocultos do Apocalipse, porque Deus havia revelado para ele os segredos ocultos do Apocalipse. Diante de uma frase como essa, Israel, eu só posso pensar o seguinte: se Deus revelou para esse camarada, para esse sujeito, para esse abestado, os segredos ocultos do Apocalipse, quer dizer que todos que leram o Apocalipse antes dele não entenderam. Quer dizer que os próprios leitores do Apocalipse não entenderam. Que espírito é esse que leva o João a escrever o texto que somente esse sujeito hoje vai entender? Não cai na minha cabeça, Israel. Não consigo entender esse conceito de inspiração. Para mim, inspiração, então, envolve a compreensão.
de um autor que entende o que está escrevendo, porque ele não é máquina de escrever. O Espírito Santo não está com ele lá, ó, escrevendo o texto. Pegou a mão de Daniel, em Israel. Pensa comigo aqui. Se Daniel fosse uma máquina de escrever, né? Aí o Espírito pegou a mão de Daniel e usou a mão de Daniel para escrever. Aí seria psicografia, né? Não, Daniel entendeu o que estava escrevendo. E os leitores de Daniel também entenderam. Porque para que serve um texto que ninguém entende? Para que serve um texto que só vai ser entendido 2000 anos depois? Como o pessoal lá nos Estados Unidos, em 1937, disseram que somente eles entenderam o significado das 70 semanas, Daniel, Israel. Em Israel. O pessoal lá dos Estados Unidos, né, recebeu do alto a tal revelação, dizendo para ele o significado das 70 semanas de Daniel. Né? 2000 anos depois, não, mais de 2000 anos, Daniel está lá no século VI, né? Então, 2.600 anos depois, finalmente o Espírito Santo revela para alguém o que significa as 70 semanas de Daniel. Todo mundo que leu o texto antes não entendeu nadinha do que o autor estava dizendo. Aí, eu acho que o Espírito Santo teria falhado na sua obra de inspirar. Então, eu creio que o Daniel entendeu o que escrevia, e eu creio que os leitores de Daniel entenderam do que o Daniel escreveu. Valtair, para mim foi, digamos, o ponto mais elevado, o cume mais elevado da sua exposição hoje. Temos poucos minutos, eu acho que o seu plano de aula para hoje não vai acontecer. Mas é importante porque as contribuições que vão chegando são muito valiosas. Até quero colocar um comentário da Regina Refosco, que eu acho que vale a pena o que ela está dizendo aí, embora seja um comentário sobre você. Vamos projetar aí o comentário da Regina Helena Ferreira Refosco, porque nos ajuda. É um elogio, mas eu acho que é adequado. O aluno do professor Valtair é abençoado por sua excelente didática de ensino e profundo conhecimento do conteúdo. Penso que isso é justo, mas então tem aqui uma contribuição muito interessante do Samuel Braga Ribeiro. Olha a pergunta que ele faz, tudo a ver com o que você falou. As visões dos profetas, em geral, em particular em Daniel, são como parábolas reveladas por Deus? Ô, Samuel, sim, é possível entendê-las como parábolas, sim. Elas caem dentro da definição de parábolas, porque nós vamos encontrar também lá no Novo Testamento Jesus descrevendo seus ensinos por meio de parábolas, inclusive algumas são escatológicas, né? Quando ele falar sobre quando é o tempo do fim, ele vai falar sobre a parábola das figueiras, mas nós não costumamos usar, não costumamos usar a palavra parábola para o Antigo Testamento, justamente porque entendemos que o próprio conceito de parábola, ele pede Jesus e o Novo Testamento. Usar no Antigo Testamento a palavra parábola é possível, mas eu acho que é um uso anacrônico. A categoria, a noção, a ideia de parábola é uma ideia neotestamentária. E eu posso usar a palavra para explicar para você o que é, por exemplo, aqui, a descrição dos 4 seres monstruosos do capítulo 7. Eu posso usar a palavra parábola, mas apenas para ilustrar. Mas, formalmente, parábola a gente usa apenas para o Novo Testamento. Há uma pessoa que assina Bougainville, ela escreveu, depois ela corrigiu. A primeira vai ser colocada aí, quando eu ler eu vou corrigir. Ela diz o seguinte: esta simbologia foi usada para que não fosse destruída, estou corrigindo aqui, e chegasse até os dias de hoje. O livro de Daniel é um dos que mostram o que os símbolos significam a que se referem. É mais ou menos uma ideia, na mesma linha da pergunta anterior, mostrando que Deus permitiu que chegasse até nós. Você foi muito objetivo quando disse que lá também entenderam, e nós temos a tarefa de entender. O nosso problema é que Daniel foi escrito aí por volta do ano 500, nós estamos no 2000, depois são 2.500 anos de história. Por isso temos que ter aqui a mediação do professor Valtair para nós entendermos e penso que é claro. E a Celeste comenta, e o Alexandre faz só um comentário bem humorado, ele fala o seguinte: é que naquela época não tinha tantas teologias sistemáticas, então tinha que ter
esse recurso aí de visões, etc., evidentemente. Mas, Alexandre, essas teologias sistemáticas só aparecem por causa das visões, não é? Agora, a Celeste diz que quem lê entende com o conhecimento que tem do mundo, é o que a Celeste está escrevendo. Isso é o que Jesus fala, quando nos avisa que falava para que conseguíssemos entender. E depois viria alguém que explicaria, falando, no caso, especificamente do Espírito Santo. O Arcade tem uma pergunta que eu não vou formular, vamos só colocar aí, você não vai responder, porque está em algum capítulo aí da semana que vem. A visão escatológica de Daniel, por esperar o futuro para Israel, seria pré-milenista? Claro, olha a provocação. Esse Arcade é muito polêmico, depois você responde a ele no futuro. E aí a Maristela Rosas também comenta: maravilhoso, pastor Valtair, muito excelente explicação. Os cristãos de hoje querem ver os sinais, querem as maravilhas. Jesus nos advertiu contra esse comportamento. Legal, Maristela. Valtair, eu tenho uma notícia escatológica para você. Você tem que chegar ao fim da história, o fim de hoje, prometido para a semana que vem. Faz um resuminho aí do que você já disse e anuncia o que você vai dizer, que as pessoas estão com muita santa ansiedade, vão divulgar e vamos ter mais gente. Temos muita gente conosco ao vivo aqui, quase 200 pessoas, e vamos ter mais na semana que vem. Então, resumindo, que temos que terminar. Eu falei 7h30, mas eu me confundi de novo. O horário antigo era 7h30, mas agora é 7 horas, que 6h30, que às 7 começa o próximo curso. Resumindo e finalizando. Eu tenho um minutinho só, não tem problema não. Eu vou fechar aqui, então, minha fala. O que nós vimos hoje, então, é a perspectiva de que a escatologia bíblica parte do Antigo Testamento, se desenvolve no Antigo Testamento, e ela começa a partir da noção de promessa e realização. Nós encontramos pela primeira vez isso já em Abraão, quando Deus promete a Abraão fazer dele aí um povo separado e especial. Isso depois se desenvolve e cresce por aglutinação teológica, a cada momento os autores recebendo de Deus novas informações, novos elementos, e a escatologia vai engordando, até chegar a Daniel. Daniel, então, é o ápice da escatologia do Antigo Testamento, a perspectiva final mesmo, é a derradeira, é a porta de saída da escatologia do Antigo Testamento. Daniel é aquele ponto de transição do Antigo Testamento para o que vem à frente. E o que vem à frente é esse período que nós chamamos de período interbíblico e o Novo Testamento. Eu quero falar para vocês agora, no nosso próximo encontro, sobre o conteúdo do Apocalipse de Daniel. Acho que já falamos um pouquinho sobre as noções, escatologia, Apocalipse, defini os termos, falei sobre a estrutura do livro, e eu quero falar sobre o conteúdo, sobre os 4 animais e o Filho do Homem, de Daniel 7, o carneiro e o bode, de Daniel 8, as 70 semanas de Daniel 9, e, por fim, a derradeira, definitiva revelação histórica do anjo, lá em Daniel 10 até 12. É isso aí, até a próxima, com a graça de Deus. Muito obrigado, tem muita coisa. Eu duvido que você consiga falar sobre isso apenas no próximo domingo. Vai continuar. Mas aqui quem manda é o público. As perguntas são todas bem-vindas. Eu quero, então, agradecer, Valtair, e prometer a você mais trabalho na semana que vem. E assim, graça e paz para você, Valtair.